representa muito. A gente fica muito honrado de fazer parte desse grupo e ser agraciado aí com esse prêmio. Acho que o prêmio de empreendedorismo ele tem um valor simbólico, né? O Brasil é um país de empreendedores, pessoas que criam novos negócios, fazem inovação, passam por cima de tantas barreiras que é empreender no Brasil. Então, para a gente receber esse prêmio é uma grande honra. Daniel Vorcaro, empresário mineiro nascido em 1988, é hoje um dos nomes mais comentados e mais misteriosos do mercado financeiro brasileiro. Discreto, de poucas aparições públicas e quase nenhum discurso aberto, ele se tornou conhecido por estar por trás da expansão agressiva do Banco Master. Vorcaro entrou no setor bancário quando o Master ainda era uma instituição pequena, focada em nichos específicos. E foi justamente sua estratégia de compras, reestruturação e comunicação ousada que transformou o banco em um dos nomes mais falados do país. Com uma visão empresarial fria, calculada e orientada a oportunidades, ele levou o Master de um banco regional para o centro das discussões nacionais. E é a partir desse contraste entre anonimato pessoal e protagonismo institucional que a história dele começa. A mentoria invisível de um banco em expansão, a figura de Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro não gosta muito dos holofotes, mas o banco dele gosta. E talvez esse seja o jogo. Enquanto o nome Vorcaro fica nos bastidores, o Banco Master cresce, compra, expande e se posiciona como uma das instituições que mais fazem barulho no mercado financeiro brasileiro. Daniel aparece como aquele cérebro frio de empresário raiz que identifica oportunidades onde o resto vê crise. Seu papel? Ser o articulador. O cara que entende timing, compra barata, investe pesado e transforma marcas esquecidas em máquinas de capital. O Master tinha tudo para ser só mais um banco médio competindo por espaço, mas Vorcaro entendeu uma coisa que muitos levaram décadas para perceber. O mercado brasileiro vibra com ousadia. E ousadia é o que mais tem por aqui. Sem se vender como superstar, ele fez o banco virar assunto nacional, seja por aquisições, seja por polêmicas. E é isso que abriu o caminho para as narrativas mais picantes dessa história, que começa com estratégia e termina com barulho. A falência do Banco Master. O marketing agressivo que conquistou a internet e irritou o mercado. Se existe uma palavra que descreve o Banco Master hoje, é presença. O banco simplesmente decidiu aparecer. Patrocínios gigantes, naming rights, campanhas agressivas, parcerias inesperadas e um estilo de comunicação que mistura luxo com aspiração, riqueza com espetáculo. E não foi só isso. O Master entrou de sola na mídia, nos estádios, nos podcasts, no digital. Começou a divulgar a marca com força, gerar polêmica, provocar concorrentes, brincar com memes e criar uma estética visual tão marcante que virou parte da cultura pop recente. Isso é facência pura, e funcionou. Só que toda facência tem um preço. Críticos acusaram o banco de tentar parecer maior do que é, apontando que a performance na internet não refletia o tamanho real da instituição no sistema financeiro tradicional. Diziam que o banco vendia glamour, mas exigia taxas, prazos e condições dignas de instituição agressiva. Aí virou debate: é estratégia de expansão ou autopromoção? Inovação ou ilusão? O fato é, o Master viralizou, cresceu, virou tema, virou meme e virou alvo. Mas é justamente isso que mantém a engrenagem funcionando. E no fim do dia, a única regra é: quem aparece, lucra. O mercado de capitais, ele é a solução para qualquer investimento de longo prazo. Então, eu acredito que essa nova fase do mercado de capitais brasileiro, ela é extremamente relevante para qualquer investimento que a gente vai fazer, seja de infraestrutura, seja qualquer investimento de longo prazo. E o custo de capital do Brasil, eu sempre venho dizendo, e o Mansueto diz com louvor aqui, ele acaba sendo sempre o maior empecilho para investimentos de longo prazo, para que a gente possa ter linhas tanto de dívida quanto de equity para longo prazo de empresas. Então, esse movimento da queda de juros, que é tão relevante para o Brasil, ele
obviamente, ele é o que induz e o que incrementa o mercado de capitais. Por isso ele é tão relevante, impacta tanto os papéis de dívida quanto papéis de equity, eles são muito impactados por essa questão. Eu acho que o Brasil tem uma boa oportunidade, nesse momento atual, e aí linkando com as outras palestras de hoje, de trazer o mercado de capitais para investimentos na economia verde. Acho que esse talvez seja um grande filão para que o mercado de capitais possa dar um novo salto no Brasil. Eu acredito que essa economia sustentável, a economia verde, ela é como se fosse, ela é uma descoberta maior até do que um pré-sal foi lá atrás. Ela tem a capacidade de gerar renda, gerar emprego e gerar um movimento de mercado de capitais ainda maior do que aconteceu lá atrás. Só que para isso o Brasil precisa ser o protagonista dessa atividade. Acho que a gente discutiu bastante isso hoje, né? A gente tem aqui nosso ministro de Minas e Energia, tem alguns representantes do setor produtivo e da área de mineração, e eu acho que o governo tem se movimentado nesse sentido para poder trazer essa questão da economia verde para a pauta, que isso é um fator positivo, né? Acrescentando um pouco a fala das questões positivas que a gente tem visto no Brasil, e é bom a gente sempre lembrar, e esses eventos eu acho que sempre é importante a gente lembrar o que tem acontecido de positivo, obviamente também colocar as questões que a gente precisa adequar, mas esse ponto da economia verde tem sido uma tônica interessante, não só do governo, através do Ministério de Minas e Energia, mas também do Congresso, onde a gente hoje tem leis tramitando a esse respeito. Eu acho que esse fomento dessa nova economia pode, atrelado ao mercado de capitais, eu acho que a gente pode dar um novo salto em termos gerais de economia no Brasil. Não só na questão energética, como já foi dito hoje, mas também investimento de setores produtivos, uma vez que o Brasil ele tem a matriz energética limpa, ele pode ser o celeiro do mundo para a produção de todo tipo de bens, porque aqui a gente tem essa matriz que é basicamente quase 80% de energias renováveis, mas também até mesmo atividades que antigamente eram consideradas ou são ainda consideradas não poluentes ou não renováveis. Exemplo, uma mineração de ferro. Agora está se discutindo uma debênture incentivada para minérios que são minérios de transição energética. Mas você tem a mineração de ferro, que no Brasil talvez seja um dos únicos países, aí eu vou puxar para o meu estado lá em Minas, um dos únicos estados que a gente consiga fazer um minério de ferro que tem um teor e que tem uma condição, né? A produção do aço hoje ela corresponde para uma grande parte da emissão de carbono no mundo. Então, não só trazer novas tecnologias ou novas questões na transição energética, mas pegar pontos antigos, como esse exemplo do minério de ferro, e trazer um incentivo do governo para que a gente possa ter produtos que tenham um selo. Polêmicas, acusações e as jogadas arriscadas que colocaram o Banco Master no centro do caos. É impossível falar do Master sem falar das tretas. As mais comentadas envolvem operações de crédito consideradas abusivas, denúncias de clientes sobre negociações agressivas, processos envolvendo cobrança, além de críticas sobre a postura midiática exagerada. Também circularam comentários sobre fragilidade regulatória, com analistas afirmando que o banco crescia mais rápido do que a estrutura acompanhava. E claro, o rumor mais quente, que o marketing do banco criava uma imagem de instituição bilionária, enquanto os números reais colocavam o Master num ranking mais modesto. Outra polêmica pesada, aquisições e propostas de compras que movimentaram o mercado, algumas vistas como ousadia, outras como imprudência. Houve quem dissesse que Vorcaro apostava alto demais e se expunha ao risco de virar história de ascensão rápida e queda mais rápida ainda. Mas, como sempre, Daniel nunca respondeu, nunca rebateu, nunca explicou. E isso só aumentou o mistério e a narrativa de empresário frio que gosta de jogar no limite. Se é estratégia ou prepotência, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa, no Brasil, quem não causa, não cresce. E nesse jogo, o Master está jogando melhor do que metade do mercado. No fim das contas, a história de Daniel Vorcaro e do Banco Master mostra um fenômeno raro no mercado financeiro brasileiro.
uma instituição que decidiu crescer pelo barulho, pela estética e pelo impacto. Não quis ser discreta, não quis ser tradicional, não quis seguir o manual do banco sério. Preferiu aparecer, e aparecer muito. E se tem uma coisa que o público brasileiro entende, é justamente isso: presença. O Master virou pauta por todos os lados, virou motivo de debates acalorados e passou a ocupar espaços antes exclusivos de gigantes do setor. Entre elogios e críticas, a marca se mantém no topo da conversa, e isso, no fim do dia, sempre se converte em poder. E assim finalizamos mais um episódio do Tubarões de Sucesso, um canal feito para quem acredita que grandes conquistas começam com grandes histórias. Aqui você acompanha de perto as trajetórias de empresários, visionários e marcas que mudaram o jogo. Se esse conteúdo te inspirou de alguma forma, deixa o like, porque isso nos mostra que estamos no caminho certo. Comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção nessa história. A gente lê tudo e responde sempre que possível. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos tubarões que vamos revelar por aqui. Tubarões de Sucesso, porque quem aprende com os gigantes vai mais longe. Nos vemos no próximo vídeo.